Estamos de volta com a entrevista aqui com o presidente do Sidfisco, o Edinho Matheus, e a presidente da AFENG, Sara Costa Félix Teixeira. Estamos falando aqui sobre as recentes alterações na área fiscal de Minas Gerais e também de todo o Brasil. Recentemente, então, o Congresso Nacional e também sanção do presidente da República, reduziram aí o ICMS dos combustíveis, trazendo enormes prejuízos para os estados e municípios. Seria uma medida inconstitucional? Pode ser contestada na Justiça? Esses são os temas que eu trago para eles agora neste segundo bloco. Se você quiser também ver e rever essa entrevista, vá no canal do nosso blog no YouTube. Envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Sara, então me diga, como é que você avaliou essa medida da redução do ICMS aí de 30% em média para 18% numa hora como essa, próxima das eleições? Pois é, Orion. Do ponto de vista jurídico, nosso entendimento é que o Congresso Nacional não poderia fazê-lo, por conta da autonomia da federação, do Estado de Minas Gerais. Agora, do ponto de vista da Receita, você falar em reduzir tributo é sempre muito bom. Reduzir a tributação, isso é um sonho, É muito bom para todo mundo, claro. Só que reduzir a tributação sem fazer os ajustes para prover os recursos, o que vai acontecer? Não tem milagre. Se tirar recurso, vai faltar. Você vê que nós enfrentamos aí, estamos já há algum tempo enfrentando dificuldade financeira. Esse ano conseguimos recuperar bastante a receita, porém, se você tira a fonte de receita, vai faltar. Vai faltar para a educação, vai faltar para a saúde. Então, precisaria de ter feito uma calibragem para a gente conseguir melhorar essa questão. E aí tem um detalhe. Reduzir ICMS de gasolina ajuda os mais pobres? Os mais pobres andam de carro? A baixa renda, as pessoas de baixa renda em Minas Gerais têm isenção do ICMS da energia elétrica, que também foi contemplada. Então, na prática, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a educação, saúde e segurança dos mais pobres e vamos beneficiar a nós, classe média. E os mais ricos. E os mais ricos no curto prazo. No curto prazo. Pois é, Edinho, foi uma medida feita sem estudo, sem planejamento, de maneira abrupta. E a gente sabe que tem uma inspiração eleitoreira, para facilitar e favorecer a popularidade de um governo ou outro aí. Como é que você acha que vai impactar? Qual o tamanho desse prejuízo que Minas Gerais terá neste ano e no ano que vem? A expectativa é que tem uma redução em torno de 17 bilhões de reais ano, com essa redução do imposto de energia, comunicação e outros. Então, quer dizer, é muito pesado. 17 bilhões é um valor muito grande para que Minas arque com esse valor. Então, quer dizer, isso deveria ter uma compensação por parte do governo federal desse valor. Promessa. É uma promessa, mas a princípio já foi vetado, Essa compensação foi vetada. Então, quer dizer, parece que essa compensação não vai vir. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal hoje fala disso. Que qualquer redução de impostos ela tem que ser compensada por um outro ganho, por uma outra receita. Então, quer dizer, parece que também esqueceram a lei de responsabilidade fiscal. Então, não, a princípio, a gente enxerga que não vai ter essa compensação e que os estados, e principalmente os municípios, vão ter muita dificuldade com essas novas alíquotas aí. A gente tem que lembrar que tem alguns municípios aí que vêm basicamente da receita que vem do ICMS. Então, com essa redução, quer dizer, vai trazer redução não só para o estado, mas para o município, em todas essas áreas, não só saúde, educação e segurança, mas em todas as áreas que vocês imaginarem, inclusive investimento, infraestrutura e tudo. E falar em compensação, Sara, a gente lembra imediatamente da Lei Candir, que em 96, há 22 anos aí, ela foi implantada no país, com a promessa também de ser feita uma compensação aos estados que isentariam de ICMS os produtos de exportação. No caso de Minas Gerais, o minério, então, é um grande volume, Você acredita que nós estamos diante de uma nova Lei Candir? Eu acho que agora... antes prometeu-se e não cumpriu-se,
houve uma redução. Minas Gerais os cidadãos mineiros fizeram um esforço de dispensar a tributação, ficaram com o prejuízo do seu solo mais pobre sem os minérios, com os riscos e com o sofrimento que nós experimentamos aí com esses casos de Mariana e Brumadinho, e ficamos sem o ressarcimento, embora prometido. Agora tirou-se receita de Minas como lá e nem se prometeu compensação. Então, para mim, agora é ainda mais grave do que na situação anterior, porque simplesmente retirou-se a receita e pronto. Na Lei Candir, o prejuízo foi de 140 bilhões de reais. Minas já tem uma compensação de 8 bilhões em 17 anos em parcelas suaves. Edinho, o orçamento do Estado já foi aprovado no ano passado, está em execução. É como um avião que está em pleno voo, de uma hora para outra tem que perder. Então, esses bilhões, como se disse aí, seria 5, 6 bilhões de reais neste ano, nós estamos na metade do ano. Isso. O que vai cortar, afinal de contas? O governo deixa de pagar o quê? Aí vamos ver qual a atitude que o governo vai tomar, né? O governo já fala, inclusive, até em problemas de pagamento de salários, entre outros, 13º e tudo, já é esse comentário dentro do próprio governo, entendeu? Então, assim, o que nós vislumbramos agora não vai ser muito bom, não. A gente pode ter corte, principalmente na educação, a questão do Fundeb, a área de segurança, a infraestrutura, menos viaturas e tudo. As consequências vão ser, a gente visualiza que se não tiver nenhuma mudança, vão ser terríveis. E os municípios, né, Sara? Como é que fica nessa história? Porque uma coisa que sempre me surpreendeu, o imposto é arrecadado no município, mas sai de lá, viaja para Brasília e depois volta parte dessa arrecadação, né? Esse é um descompromisso de Brasília com a vida de quem vive no município. Eles estão ali diretamente vinculados ao cidadão, é onde a cobrança é no olho a olho, né? E quando você vem, 25% dessa arrecadação do Estado pertence aos municípios, é entregue aos municípios. À medida que existe essa perda enorme da receita, 25% dessa perda vai ser experimentado pelos municípios, como o Edinho comentou, que muitos deles vivem dessa receita, então vai tê-la reduzida. Então vão ser imensamente afetados. E as contas não vão fechar. Não vão fechar. E, Edinho, alguns estados recorreram contra essa medida, buscaram a mediação do Supremo Tribunal Federal, mas Minas não participou disso. Ao contrário, decretou imediatamente, desde o dia 1º de julho, essa redução do ICMS. Você acredita que o STF possa ter algum tipo ainda, uma esperança de que isso possa ser revogado? A gente acredita que o STF ainda julgue isso improcedente, né, para pelo menos minimizar essa perda grande que os estados e os municípios vão ter, né? Minas optou por não entrar com nessa ADI lá junto ao Supremo Tribunal Federal, né? A gente acredita que por ser um ano de eleição, né, um ano eleitoral e corte de impostos, quer dizer, população, isso aí se entrar contra esse corte de tributos, de impostos, né? Isso no ano eleitoral não seria bom, então Minas acho que optou pelo lado eleitoreiro e ao não entrar contra com essa DI no STF. Mas um alinhamento automático de Minas com Brasília. Por falar nisso, no mesmo período, Minas está aderindo ao regime de recuperação fiscal, não pelas vias, digamos assim, democráticas, constitucionais, que seria uma aprovação pela Assembleia Legislativa. Veio por meio do Judiciário e depois confirmada pelo Ministério da Fazenda. O que isso vai representar para nós? Qual que é o primeiro passo dessa medida? Pois Orion, você viu a medida com a Lei Complementar 194, com a redução da tributação, nem é de combustível, né? Porque o óleo diesel não vai ser reduzido, vai reduzir da gasolina e da energia elétrica, né? Assim mesmo não vai ser dos mais pobres, né? Gasolina, o mais pobre, a população mais baixa renda não consome, e energia elétrica, baixa renda já tem isenção. Aí experimenta toda essa perda, né? E agora vem mais uma medida para impor ao Estado de Minas Gerais, isso sem obediência, sem observar que nós temos um poder legislativo, e mais uma medida do Supremo Tribunal Federal que impõe ao Estado um
modelo em que a gente tenha que se submeter a um conselho de supervisão da União, né, que só tem um membro do Estado, não é um membro eleito, não é alguém que necessariamente entende a necessidade do povo mineiro, né? São 3 integrantes, né? Isso, são 3 integrantes, dos quais 2 serão indicados pelo governo federal, né, pelo Ministério da Economia, da Secretaria de Tesouro Nacional, e somente um que será indicado pelo governador do estado, né? Não é uma pessoa eleita, provavelmente vai ser um técnico. Espero que pelo menos seja uma pessoa que entenda disso. Isso não deveria prevalecer. Olha bem, nós precisávamos discutir se Minas Gerais deve essa quantia absurda. Uma auditoria, no caso. Uma auditoria dessas contas. Porque existe muita discussão, inclusive dos fatores de correção dessa dívida no passado, da origem dessas dívidas, porque elas foram assumidas sem fazer uma verificação prévia. Então, enquanto a gente nem discutiu se a gente deve, nós já estamos impondo aos mineiros um encargo de prorrogar, submetendo a juros exorbitantes, juros escorchantes, né, que deixou Minas nesse estado. Nós já pagamos essa dívida, suposta dívida, muitas vezes e devemos muito mais do que nós tomamos emprestado e do que nós pagamos. É uma conta sem fim. Sem fim. Quer dizer, além de auditoria, poderia se fazer também um encontro de contas, que com certeza o governo federal deixou de repassar, como no caso da Lei Candir, alguns milhões, bilhões de reais para Minas Gerais. Quer dizer, o papel do judiciário de conciliar, chamar um e outro, sentar, não foi exercido dessa vez. Não funcionou. O judiciário não cumpriu esse papel. E nessa matéria de analisar a questão da dívida, o judiciário também tardou muito, foi muito lento, né? E enquanto isso, nós estamos aqui pagamos uma dívida enorme e agora vamos assumir uma dívida com os juros, desistir das ações judiciais que nós discutíamos essa dívida, vamos desistir disso, simplesmente assumir a conta, né, que nós não vamos dar conta de pagar. E tenha certeza disso, daqui a alguns anos nós poderemos voltar no assunto, até porque os juros são muito superiores à capacidade de crescimento da arrecadação, até porque a economia não anda tão bem para evoluir nessa proporção. Muito bem. Edinho, para a gente encerrar, na sua avaliação aí, essas medidas, essa adesão ao regime de recuperação fiscal, até onde a gente sabe, impõe alguns sacrifícios para o Estado, tanto para o funcionalismo e até para as suas empresas estatais. O que vem aí? Essa decisão do ministro do STF, né, ela autoriza Minas a aderir ao regime, né? Só para esclarecer aqui, é bom esclarecer também que essa foi uma decisão monocrática, tá? Então essa decisão ela ainda pode ser julgada pelo pleno do STF e ela pode cair, essa decisão nós temos esse prospecto ainda, mas se não conseguir, se o pleno não derrubar e tudo, e se realmente Minas aderir, a perda é muito grande, igual a Sara falou, esse conselho gestor é regido por 3 pessoas, das quais 2 são do governo federal e uma outra vai ser designada pelo governo estadual, mas só para ter uma ideia, durante a pandemia, o Estado do Rio, que já está sobre o regime de responsabilidade recuperação fiscal. Pela segunda vez? Pela segunda vez. Durante a pandemia, eles tentaram contratar médicos. Então, quer dizer, mas foi negada. O conselho negou. Depois eles tentaram lá de fornecer valores para os professores da rede pública do Rio de Janeiro, para eles comprarem notebooks melhores e tal, porque às vezes alguns deles nem tinham isso. Então foi se proposta uma verba para eles poderem comprar ou melhorar isso, também foi negado. Então, só aí são 2 rápidos exemplos, só para vocês terem ideia do tamanho que é essa perda para o Estado e para a população. Também, num momento muito ruim, que nós estamos diante de uma eleição que pode trazer uma mudança no governo que talvez não concorde com esse regime de recuperação fiscal, nem queira, que né? vem para ficar por 9 anos, enfim, envolvendo mais de um governo. Bom, eu conversei aqui com o presidente do Sindifisco, o Edson Matheus, o Edinho, e com a presidente da AFENG, a Sara Costa Félix Teixeira, discutimos aí sobre essas notícias negativas de um lado, a respeito na área fiscal, e a positiva aí, que é a realização de concurso depois de 17 anos para auditor fiscal. Edinho, muito obrigado. Sara, também muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês aqui. Obrigado. Obrigada, Leon. Nós ficamos por aqui. Você pode ver e rever essa entrevista no canal desse blog no YouTube. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.